E aí, pessoal, tudo bom? O que podemos fazer para nos tornarmos uma pessoa melhor? Principalmente melhor do que a maioria das pessoas. Porque, como a gente tem visto, cada dia que passa tem se tornado mais comum atitudes e comportamentos que eu diria bizarros. Então, é importante que a gente se diferencie dessas pessoas, que a gente busque uma evolução, que a gente tente encontrar a nossa melhor versão. E isso é importante porque, além de melhorar o convívio e a relação com as outras pessoas, a sua vida vai ser totalmente transformada. Você vai ter uma tranquilidade, você vai ter uma paz, você vai ter uma saúde mental que eu considero um dos ativos mais importantes que a gente tem nos dias de hoje. Então, é importante a gente estar nessa busca de uma melhoria e uma transformação aí da nossa vida para nos tornarmos uma pessoa cada dia melhor. E para que a gente consiga extrair essa melhor versão de nós mesmos, vai ser preciso que a gente trabalhe nossa personalidade, que a gente trabalhe nosso comportamento. Não é uma tarefa simples, na verdade é bem difícil, porque o nosso cérebro já está adaptado a ter certos tipos de comportamento e atitudes. Porém, é possível a gente trabalhar nosso comportamento, nossa personalidade e fazer uma espécie de reprogramação. Mas daí vem aquele questionamento: Diego, mas eu vou ter que mudar minha personalidade, vou ter que deixar de ser quem eu sou, vou ter que fingir ser outra pessoa. Eu já digo que não. Você não vai ter que mudar a sua essência, a pessoa que você é. Porém, pessoal, é importante que a gente trabalhe os aspectos negativos da nossa personalidade, que a gente consiga eliminar o máximo possível desses aspectos negativos e, obviamente, os aspectos positivos a gente mantém intactos, como, por exemplo, ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa, enfim, todos os aspectos positivos a gente vai manter intactos. Bem, pessoal, e o primeiro aspecto que eu considero básico, mas cada dia está se tornando mais raro, é a educação. É importante que você seja uma pessoa mais educada. É importante que você já comece seu dia dando bom dia para as pessoas, que você não negue um bom dia, que você seja mais simpático. E claro, não precisa ser nada forçado, mas não negue um bom dia, retribua de volta. Porque é tão desagradável quando, por exemplo, você vai cumprimentar uma pessoa, você dá um bom dia para uma pessoa e essa pessoa não te responde de volta. Ou então a pessoa te dá um bom dia de volta tão baixo que você mal escuta. É tão desagradável, traz uma energia negativa. Eu, por exemplo, eu tenho essa crença do poder da energia positiva, da energia negativa. Então, eu acredito que se você não começa o seu dia de uma forma agradável, se você não começa bem o seu dia, as chances do seu dia não ser muito bom, não ser agradável, são muito grandes. Posso estar errado, mas essa é a crença que eu tenho. Então, busque ser uma pessoa mais educada, cumprimente as pessoas, retribua cumprimentações. E além dessa parte de cumprimentação, quando uma pessoa se disponibilizar a fazer algo para você que a pessoa não tem obrigação nenhuma, retribua com uma simpatia, com uma gratidão. Por exemplo, se você deixar alguma coisa cair no chão e a pessoa pegar para você de boa vontade, cumprimenta essa pessoa, agradeça essa pessoa, não fica calado, porque a pessoa se dispôs sem obrigação nenhuma, às vezes sem nem te conhecer, e fez uma boa ação para você e você acaba não retribuindo. Isso é muito desagradável. Por exemplo, já aconteceu comigo e o primeiro pensamento que foi: por que eu não deixei lá no chão e deixei a pessoa se virar? Então, seja mais educado, seja mais simpático, cumprimente as pessoas, seja grato, transmita simpatia. Você vai ver que você vai ter um dia mais agradável quando você trazer essa positividade. E além de tudo, as pessoas vão passar a te admirar e sentir-se mais atraídas aí com você. Bem, pessoal, e outro aspecto para a gente trabalhar, que vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor e que a gente seja uma pessoa melhor do que boa parte das pessoas, é não ser uma pessoa boçal. E é um termo pesado, mas infelizmente é um termo apropriado para usar aqui, porque cada dia que passa tá rolando casos absurdos aí de pessoas humilhando
outras pessoas, por exemplo, por uma condição inferior a delas e tudo mais. A gente tem visto já há algum tempo casos diários de motoboys sendo humilhados, do pessoal aí de aplicativos aí de delivery e tudo mais. Tem diversos casos aqui, dá pra ficar o dia todo comentando sobre isso. Casos aí de que só porque o entregador não quis subir em um apartamento, ou então teve aquele caso também do entregador que entrou num condomínio de luxo e um dos moradores humilhou o rapaz e isso virou uma repercussão nacional. Então não faça isso, não seja uma pessoa boçal que queira se sentir superior, que queira humilhar as outras pessoas. Porque aqui, como a gente sabe, aqui ninguém é superior a ninguém. Quando a nossa vida acabar, todo mundo vai ser enterrado, vai ser a mesma coisa. Então, ninguém nessa terra é superior a ninguém para humilhar outra pessoa. Esses dias também, por exemplo, eu vi o caso de uma suposta cristã que humilhou um rapaz numa loja, eu não me recordo se era uma loja de calçados, e destratando esse rapaz, humilhando, falando que ganha um salário de 10 mil reais por mês e tudo mais. E tudo bem, que é um bom salário, mas isso aqui no Brasil é o quê? O que é 10 mil de salário aqui nesse país com um custo de vida absurdo igual tá? Então, cara, mas que papel ridículo. Então, não seja uma pessoa boçal, se diferencie dessas pessoas. Trate as pessoas com respeito, tente entender o lado das pessoas. A pessoa que está trabalhando com uma entrega, com um atendimento ao público, essa pessoa não é um serviçal teu. A pessoa tá lá trabalhando, ela tem a função dela, mas nada gira ao seu redor. O cara, por exemplo, não é um chofé para subir no seu apartamento e entregar a tua comida na sua mão. Não custa nada você pedir para deixar na recepção e ir lá buscar. Então, seja uma pessoa melhor, não distrate as pessoas, não humilhe as pessoas. Busque respeitar, busque entender o processo, como as coisas funcionam, porque nem tudo vai funcionar da forma que a gente quer, então não precisa humilhar e destratar as pessoas. Então, seja uma pessoa melhor nesse aspecto e não um boçal que tenta humilhar todo mundo. Bem, e outro aspecto importante que a gente deve trabalhar é não ser uma pessoa inconveniente. Não seja aquela pessoa que faz piada de tudo, que brinca com tudo, que quer fazer piadas em qualquer lugar, em qualquer momento. Não seja esse tipo de pessoa, tenha um bom senso. E eu não tô falando que você deve ser uma pessoa fechada, uma pessoa triste e tudo mais, longe disso. Mas é importante que você tenha um bom senso, que você saiba que piada tem momento, hora e lugar, então tenha esse bom senso de não querer fazer gracinha e piada para qualquer tipo de situação. E além disso, tem várias outras formas que as pessoas se tornam inconvenientes, como por exemplo, não tem nada mais desagradável que aquela pessoa que tem aquela necessidade de querer ser o centro das atenções, de querer puxar a atenção toda para si. Isso é muito desagradável, é muito mal visto. A pessoa tem que ter aquela naturalidade, a pessoa tem que atrair de forma natural aquela atenção, nada forçado. Não queira falar alto para chamar a atenção das pessoas, não queira fazer graça, ter umas atitudes aí espalhafatosas apenas para chamar a atenção para você, porque isso vai te tornar uma pessoa bastante desagradável. Não seja também aquelas pessoas que, como por exemplo, algo que me irrita é quando me cumprimentam, especialmente homens, né? Quando me cumprimentam dando tapa forte assim nas costas, no ombro, cara, eu acho isso desnecessário. O cara acha que só porque a gente pratica uma atividade física, alguma coisa, e pelo fato de ser homem, que a gente tem que ficar levando pancada de quem a gente não conhece, que a gente tem que virar saco de pancada, eu acho isso totalmente desagradável. Cumprimente a pessoa de forma normal, não igual um pangaré. Seja uma pessoa de mais postura. Não fique, por exemplo, tocando pessoas na hora de cumprimentar, especialmente mulheres. Ainda mais hoje em dia, que vocês sabem que é um tema delicado e eu acho correto. Você não deve sair pegando no braço e abraçando quem você não tem intimidade, quem não te dá essa liberdade. Então, busque não ser essa pessoa desagradável, essa pessoa inconveniente, porque com certeza as pessoas
reparam isso, as pessoas falam disso e as pessoas vão evitar de ficar perto de você por causa dessa sua inconveniência. E outro aspecto importante que a gente deve trabalhar, e esse realmente não é nada fácil, é a paciência. É importante que a gente busque ser uma pessoa mais paciente, que a gente entenda que tudo tem um processo, que nem sempre as coisas vão sair no tempo que a gente espera, no tempo que a gente quer. E parece que as pessoas estão esquecendo muito disso. As pessoas querem tudo no seu tempo, querem tudo de imediato e ignoram que tem todo um processo por trás. Então, por exemplo, se você vai numa pizzaria e lá é estabelecido que uma pizza fica pronta em 30 minutos, e vamos supor que passou 40 minutos, seja um pouco mais paciente. Às vezes você não entende o que está acontecendo naquele momento. Eu digo isso porque a minha família é do ramo de alimentação, a gente tem um restaurante, então nem sempre a atividade vai correr da melhor maneira possível, porque faz parte da atividade. É como eu sempre digo, eu como um administrador e tudo mais, não existe uma empresa que uma hora ou outra não vai dar um problema. Então vamos supor, por exemplo, que no exemplo da pizzaria, a pizza sai em 30 minutos. Mas aí passaram 50 minutos e nada, e você começa a se exaltar, você chama o garçom, você fica puto da vida e fica bravo, começa a xingar. Não, cara, não é assim que você deve agir. Porque, como eu disse, você não sabe se naquele dia, por exemplo, faltou algum funcionário, se o forno deu problema, se alguém se machucou, se faltou algum ingrediente, teve que correr atrás das pressas. Então, um processo pode dar um problema e é importante que você tenha essa compreensão. Só que, claro, que eu também vou entender o lado das pessoas, porque vamos supor, por exemplo, que você vai nesse dia e deu esse problema, tudo bem, você compreendeu e tudo mais, mas aí se você vai na segunda vez, na terceira vez e dá esse problema, aí tudo bem. Agora, se você vai naquele local a primeira vez e acontece esse problema, não se exalte. Tente ter um pouco mais de paciência, porque pode ter acontecido alguma coisa que atrapalhou esse processo, que não saiu como eles queriam, porque numa atividade um dia ou outro vai dar ruim. Então, seja paciente, entenda processos, não saia exaltado, brigando com as pessoas, xingando as pessoas que muitas vezes não tem nada a ver, como por exemplo, chamar o garçom para brigar com ele, sendo que não é ele que está produzindo a pizza. Então seja uma pessoa mais paciente. Sei que isso não é fácil, é um dos aspectos da nossa personalidade mais difíceis de se trabalhar, porque envolve questões de ansiedade e tudo mais. Realmente não é fácil, mas tente se esforçar, tente entender que tudo tem um processo, porque eu te garanto que sua saúde mental vai melhorar bastante. Bem, pessoal, e o aspecto de agora, eu considero ele sendo um dos mais importantes, porque se a gente tem esse aspecto na nossa personalidade, trabalhar os outros será muito simples, e esse aspecto é a humildade. É importante que a gente busque ser pessoas mais humildes, que a gente pratique a humildade. E a humildade que eu falo não é aquela distorção de por exemplo, você ser uma pessoa com uma condição financeira boa e andar com roupa simples, ou então um rico que fala com uma pessoa pobre, por exemplo, que anda com roupa simples. Tudo bem que essa simplicidade também é uma humildade, mas a humildade em si, o conceito de humildade vai muito além desse aspecto de simplicidade. A humildade, por exemplo, é você ouvir de bom grado um bom conselho, é você reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas, é você pedir desculpa por um erro, pedir perdão, é você saber que em alguns aspectos outras pessoas vão ter alguma qualidade maior que você. Isso é completamente normal, porque como eu sempre falo, não somos iguais. Então, eu, por exemplo, vou ter uma qualidade que você não vai ter, você vai ter uma qualidade que eu não vou ter e tá tudo ótimo, somos pessoas diferentes. Mas o que eu vejo é que cada dia que passa, a humildade tá se perdendo, as pessoas estão ficando menos humildes. E um local onde eu vejo que tá faltando bastante humildade é com relação às opiniões. As pessoas estão com uma
falta de humildade de ouvir uma opinião contrária, e onde mais se percebe isso é na política. Inclusive, eu até já fiz um vídeo, rola essa polarização. Um lado não quer escutar o outro, não quer ouvir ideias do outro. Isso é péssimo, porque acaba que um lado não aprende com o outro e tudo mais. E essa polarização acaba por prejudicar o avanço e a melhoria do país. E é claro, com relação às opiniões, o que eu deixo claro é que, obviamente, que você não deve aceitar uma opinião absurda, uma opinião que prejudica alguém, prejudica as pessoas, como às vezes você vê uns comentários e umas opiniões extremistas. Aí, nesse caso, nem eu concordo. Mas quando é uma opinião saudável, uma opinião que pode trazer aí uma visão, um conhecimento diferente, a gente tem que ter pelo menos a humildade de escutar. Aí vai caber se vale a pena a gente aceitar ou não, mas é importante que pelo menos a gente escute uma opinião contrária. Porque uma opinião contrária faz com que a gente até descubra aspectos da nossa própria opinião que a gente não conseguia enxergar. Então, a gente tem que ter essa humildade de estar ouvindo, de estar compartilhando de uma opinião, mesmo que não vai de encontro com as nossas. Então, não é um aspecto fácil de trabalhar, mas se você consegue trabalhar, você pode ter certeza que você vai facilmente melhorar todos os outros aspectos. Então é muito importante que você trabalhe esse aspecto da humildade. Vai trabalhando aos poucos esses aspectos, porque você vai ver que vai trazer bastante benefício aí para a sua vida. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha feito algum sentido para você. Se você gostou, curte. Deixa nos comentários sua opinião, é muito importante. Considere se inscrever no canal para dar uma força, para me motivar. Então, vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.